Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Então, minha formação em terapia cognitivo-comportamental foi em nível de pós-graduação pelo AMBULIM, Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, esta é uma aula exclusiva para vocês, nossos pós-graduandos e pós-graduandas, em que nós vamos falar sobre a conceitualização cognitiva na terapia cognitivo-comportamental, no nosso caso, para pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades. Quando falamos em conceitualização cognitivas, precisamos lembrar das funções cognitivas que são memória, atenção, concentração, inteligência, capacidade de compreensão da realidade, avaliação de riscos, mensuração de consequências, uso de informações anteriores para serem aplicadas em novos contextos de forma resolutiva. Eu gosto muito desta parte, ou seja, é através das cognições, é através das adaptações, é através dos ajustes, é através dos novos arranjos cognitivos que, a partir do momento que um dos nossos pacientes aprende a resolver uma determinada problemática, uma determinada demanda, uma determinada questão, pelo meio, pela metodologia da terapia cognitivo-comportamental, este nosso paciente fica habilitado para tomar esta nova maturidade, para apropriar-se destas novas habilidades e, em outros problemas já existentes ou em outras demandas aparecerem, ele consegue usar novamente os seus novos recursos aprendidos na terapia cognitivo-comportamental e os resolve na nossa independência. Eu, particularmente, acho isso uma das questões, uma das condições mais primorosas do nosso trabalho. Entusiasmo à parte, então, conceitualização cognitiva. Concepção cognitiva a partir dos problemas enfrentados. Então, se o indivíduo, por exemplo, tem fobia de altura, então, mentalmente eu tenho uma percepção, uma avaliação, uma reflexão, uma interpretação que aquele seu medo até pode ser exagerado, ou condenável, ou criticável, ou risível, mas que ele não consegue controlar, porque ele é fraco, porque ele é incapaz, porque ele não consegue fazer enfrentamentos. Então, é a concepção cognitiva dos problemas que a pessoa enfrenta. Se o indivíduo, por exemplo, está vivenciando um quadro depressivo, com baixa estima, com desânimo, com sensação de fracasso, ele vai ter cognições, ou seja, as suas memórias serão para fatos negativos, onde não conseguiu resolver problemas, onde ele foi menosprezado. A sua avaliação do momento vai ser negativa, que aquilo que está enfrentando não vai ter resolução, vai vir contra ele. Se, além de usar memória de fatos negativos, avaliação presente de fatos de maneira destrutiva, quando tem a percepção também do futuro, é que o futuro é nefasto, sombrio, péssimo. Quando ele vai avaliar a si mesmo, o que ele percebe de si, avalia de si, descreve de si, é que é alguém incapaz, inferior, fragilizado. E quando perguntamos sobre os outros, que os outros estão indiferentes a ele, a ela. Portanto, isto é conceitualização cognitiva, ou seja, um modo como o indivíduo, vivenciando uma problemática, avalia, interpreta, compreende, relata, expressa sobre esta condição que está enfrentando e, na maioria das vezes,
sem conseguir resolver. Tanto é que chegou até nós. Então, passado e presente interagem na produção do quadro clínico. Embora nós falamos repetidamente que a nossa abordagem terapêutica é voltada para o presente, alguns elementos passados precisam ser resgatados. Por exemplo, se estamos falando de um paciente com transtorno de pânico, elementos do passado como, por exemplo, se é ou não a primeira vez, ou se não é a primeira vez, como resolveu no outro momento, ou quais tratamentos já foram realizados positivamente, quais falharam. Então, alguns dados do passado precisam ser retomados, embora o foco do tratamento sejam os sintomas presentes. Então, a conceitualização cognitiva é a habilidade clínica mais importante que o terapeuta cognitivo precisa dominar. Ou seja, esta citação aqui de Canepa, ela é muito legal. Ou seja, porque isto é a bala de prata, isto é o ouro, isto é a essência do nosso trabalho. Ou seja, conceitualização cognitiva é aquilo que faz com que, junto com o paciente, nós possamos compreender da modo como ele está avaliando, vivenciando, percebendo, interpretando, relatando, expressando sobre uma determinada problemática. Ou seja, conceitualização cognitiva é central. Como o nosso paciente tem na sua cabeça, tem pelos seus pensamentos, tem pelo seu modo de usar todo o seu histórico de vida para descrever, relatar, falar, entender, vivenciar um determinado problema do presente que nos fez buscar em terapia. E o planejamento adequado e eficaz da terapia. A partir dessa compreensão, é possível, por exemplo, o planejamento ou pelo menos a previsão de quantos atendimentos este paciente, esse nosso cliente, vai precisar. Mas, bom entendimento das distorções cognitivas e dos consequentes comportamentos mal adaptativos. Quando nós, terapeutas, vamos à essência de como o nosso paciente está vivenciando situações, ou de maneira exagerada, ou de maneira só negativa, ou de maneira tendenciosamente pessimista, ou com autodesvalorização, ou com desvalorização de terceiro, ou com condenação do mundo, por exemplo. Então, quando nós trazemos às claras, isso em diálogo com o paciente, e transferimos para o papel o entendimento dos modos errôneos, ou seja, distorcidos, ou seja, não condizentes com a realidade, com o bom senso racional, nós estamos trazendo à tona o essencial que nós vamos burilar com o nosso cliente. E, sem a conceitualização cognitiva, o tratamento será apenas a aplicação de um punhado de técnicas com resultado pobre e ineficaz. Principalmente quando vocês, pós-graduandas e graduandos, estão começando o curso, ficam muito ávidos por aprenderem e aplicarem técnicas, o que é importantíssimo, o que faz com que nós tenhamos um arcabouço teórico e prático que fundamenta o nosso trabalho com a terapia cognitivo comportamental. O que eu chamo a atenção é que as técnicas fazem sentido, têm pertinência, levam a resultados quando são aplicadas após a avaliação exaustiva desse paciente, a partir de sua história de vida, da revelação de suas compreensões que correspondem às distorções, cujas técnicas vão atuar nessas distorções para correção, adaptação, melhor vivência e, obviamente, capacidade de resolução desse problema. E o objetivo principal, então, da conceitualização cognitiva é melhorar o resultado do tratamento através da concepção mais ampla e profunda dos mecanismos mentais, cognitivos, essencialmente do pensamento e comportamentais do paciente. Ou seja, conceitualização cognitiva, ela funciona como uma base, ou como um aparato, ou como alicerce para a aplicação das técnicas. Ou seja,
qual é a concepção que esse indivíduo tem da problemática que nós escolhemos tratar e, a partir dali, quais são seus sentimentos, emoções e, por consequência, os seus comportamentos. Auxilia o terapeuta na escolha das intervenções e, ao longo da pós-graduação, com participação de docentes com posicionamentos, algumas vezes, inclusive, antagônicos entre uns e outros. Muito legal isso na pós-graduação, quando nós temos posicionamentos divergentes entre professores. Podem ter certeza que, apesar de divergentes, cada um deles estarão muito bem fundamentados, tanto na literatura como em suas respectivas práticas clínicas. Inclusive, nós da coordenação até incentivamos esses posicionamentos distintos dos nossos mestres e doutores especialistas. E ajuda a entender e lidar com potenciais problemas e fracassos no tratamento. Ou seja, conceitualização cognitiva fundamenta, antecipa, deve ocorrer antes do início da aplicação de técnicas. Sempre sai uma pergunta muito legal, mas se não é possível ter uma conceitualização cognitiva consistente, lá pelo segundo, terceiro atendimento, eu vou esperar o quarto, quinto, sexto, para poder estruturar essa conceitualização antes de começar a aplicar técnicas, intervenções, tarefas de casa, feedbacks? Não. Às vezes, a conceitualização cognitiva vai ficando mais clara, mais cristalina, mais evidente a partir do momento que as técnicas vão ser aplicadas. Portanto, a conceitualização cognitiva deve ser buscada enfaticamente nos primeiros 2, 3 atendimentos, mas logicamente que ela revela-se mais ao longo dos próximos atendimentos. Mas quanto mais precoce tivermos essa conceitualização cognitiva, melhor, mais rápida, mais eficiente será a nossa abordagem. Enfim, eu quero fazer uma super simplificação. Conceitualização cognitiva é deixar claro entre paciente e terapeuta qual é o modo que este nosso cliente, para a questão que foi escolhida a ser resolvida, está compreendendo aquela situação com as suas respectivas distorções, exageros, erros e lógicas a partir das quais vão ser trabalhadas ambos, terapeuta e paciente, para reverter, corrigir, melhorar, ampliar, restringir, enfim, adaptar de maneira saudável. Então, de acordo com o CANAP 2004, os aspectos a serem investigados são diagnóstico clínico e sindrômico. Às vezes os nossos alunos fazem questionamentos por e-mail, WhatsApp, por outro sistema assim, mas eu gostaria que toda a aula já começasse com a aplicação de técnica. Não, é fundamental, se nós vamos tratar um quadro que é dentro de uma síndrome depressiva, que nós relembremos sintomas de ansiedade, que incluem preocupação antecipatória, preocupação precoce, preocupação com muito tempo antes sobre algo que vai acontecer, desconfortos físicos como tremores, sensação de formigamento, boca seca, dor de cabeça, tensão muscular, outros também de natureza psíquica como insônia, irritabilidade, intolerância, dificuldade de atenção, enfim, eu exemplifiquei alguns sintomas psíquicos e físicos de uma síndrome ansiosa. Muito importante ter esse descritivo. Se é uma síndrome ansiosa, se é uma síndrome depressiva, se é uma síndrome maníaca e algumas vezes, inclusive, síndromes psicóticas. Sim, podemos contribuir muito com os nossos pacientes psicóticos através de terapia cognitiva comportamental. E problemas atuais e fatores estressores precipitantes que contribuíram para os problemas psicológicos ou interferiram nas habilidades de resolver. Ou seja, precisamos também perguntar. Enfim, acho que eu como docente de TCC, o que eu mais incentivo, o que eu mais instigo, que vocês perguntem aos pacientes, registrem o que está perguntando, explique para o paciente por que está perguntando. Ou seja, tem algumas abordagens que o terapeuta não tem liberdade, por metodologia,
de esclarecer ao paciente o motivo da pergunta. No nosso caso, muito pelo contrário. Eu, às vezes, até costumo perguntar para o paciente e já explicar o motivo da pergunta, que eu acho que agiliza o modo de contribuição por parte dele. Lembrando que temos número de atendimentos limitados, estruturados, com temáticas para cada um desses atendimentos, ou pelo menos aquilo que se espera. E, então, saber do paciente se ele tem ou não a contribuição de familiares para o tratamento, ou se esses familiares atrapalham ao invés de ajudar. Saber se as condições de trabalho são desencadeantes, são fatores de piora, são fatores de melhora para a sua sintomatologia. Dizer se o contexto de vizinhos, amigos, podem atrapalhar, ajudar ou são indiferentes. Isso é muito importante, por exemplo, em caso nós estamos intervindo em pacientes com dependência química. Então, essas problemáticas atuais, elas, e do futuro também, devem ser investigadas, escritas e debatidas. Por exemplo, pacientes que estão afastados do trabalho. Pode ser uma problemática ou uma contribuição voltarem às suas atividades produtivas, o que vai depender de cada um. Como vamos saber? Perguntando ativamente. Predisposições genéticas e familiares. Por mais que sejamos focados no tratamento de questões do presente, nós vamos sempre perguntar para os nossos clientes quem da família teve alguma doença igual ou semelhante e qual foi a melhor maneira que resolveu. E se foi por terapia, podemos inclusive perguntar se é possível saber quais técnicas foram aplicadas pelo terapeuta no familiar que já tratou e que teve resultado. E pensamentos automáticos. Esta é uma outra atuação central do nosso trabalho em terapia cognitivo comportamental. Ou seja, diante de um estímulo, ou seja, diante de uma situação desencadeadora de desconforto, diante da visão de alguma imagem, objeto, situação que precipita sofrimento, diante de uma lembrança temática que leva a alterações físicas e psíquicas, o que aparece na cabeça, qual é o pensamento que acontece imediatamente. Por exemplo, diante do contato com a fechadura de um banheiro público, qual é o pensamento automático? Ou seja, o que imediatamente vem à sua cabeça? Que vai se contaminar por uma bactéria causadora de extermínio humano. Existem sintomas desse tipo que até parecem psicóticos, até parecem fora da realidade, tão fora da realidade, tão sem correspondência com o dia a dia prático, que faz alguns pacientes com sintomas de transtorno obsessivo compulsivo grave parecerem pacientes com esquizofrenia. E crenças subjacentes, ou seja, quais são as atitudes, expectativas, regras e pressupostos. Crenças nucleares e os mecanismos cognitivos, afetivos e comportamentais para enfrentar essas crenças disfuncionais. Ou seja, como esses nossos pacientes, então, reagem, como que eles enfrentam ou esquivam, como que eles se protegem, como que eles tentam adaptar-se, ainda que de maneira certa, errada, boa, ruim, errônea, assertiva, rápida, lenta, com riscos, sem riscos, enfim, tudo isso é importante perguntarmos, registrarmos. Por que eu enfatizo tanto nas nossas aulas registrarmos? Porque algo muito legal do nosso processo terapêutico é quando nas sessões que vão acontecendo, o paciente começa a falar: doutor, doutora, lembrando do que já escrevemos e falamos no passado, em alguns atendimentos anteriores, eu estava lendo, eu estive lendo, eu li que aquilo que acontecia já não acontece mais. Que aquilo que me fazia sofrer já não me deixa sofrendo tanto. Que aquilo que tirava o meu sono já não perturba tão mais as minhas noites. Aquilo que limitava a qualidade do meu relacionamento já não é um monstro tão grande. Eu, particularmente, fico muito feliz de ouvir tudo isso. Então, mais uma vez, a ênfase em registro, escrita, ou manuscrita ou digitada. E sobre como o indivíduo percebe a si, aos outros e ao mundo, essa é uma pergunta mandatória. Não é escolha para você, terapeuta cognitivo comportamental. É fundamental,
é necessário, é indiscutível, é improtelável, desde o primeiro atendimento, a busca, a verificação, o registro, a procura da compreensão do que o paciente responde, inclusive devolutivos para saber. É isso mesmo que eu estou entendendo? É isso mesmo que você está querendo dizer? Ou seja, como ele avalia a si mesmo. Forte, fraco, bom, ruim, capaz, incapaz, poderoso, frágil, esperto, vulnerável. Como ele avalia os outros, familiares, amigos, colegas. São sempre bacanas, são sacanas, são fortes, são fracos, comparado ao paciente. São melhores, piores, enxergados como inspiração, como repugna. E sobre o mundo atual e na sua perspectiva presente, pode ser até do passado, presente e futura, é de boas ou más expectativas, é próspero, é destrutivo, ruim, bom, acolhedor, prejudicial, violento, passivo, indiferente, enfim, as compreensões, as avaliações, as descrições que os nossos clientes têm sobre si, o mundo e outros, devem ser buscados desde o primeiro momento dentro dessa perspectiva da conceitualização cognitiva. Isso tanto de maneira mais genérica, como também daquilo que relaciona ao que vai ser avaliado e que foi escolhido em consenso para ser tratado. Por exemplo, se é prevenção de recaída para uso de drogas, as percepções que o paciente tem sobre si na temática droga, dos outros em relação a ele na temática droga, do mundo, ele e a temática droga, como ele avalia. Então, nós temos dois modos de pesquisar, de avaliar como o paciente vê, enxerga, interpreta, avalia, explora ele mesmo, o mundo e os outros. Tanto da maneira genérica, como também da maneira específica para a temática que foi escolhida a ser tratada. Por que eu estou falando para a temática? Porque, insistentemente, eu sempre faço aqui, lanço duas ideias. Os nossos professores não têm percepções consensuais, vários entre nós temos posicionamentos diferentes, nenhum tirado da própria cabeça, mas baseado na literatura e na experiência prática. E outra questão que eu sempre lanço mão é de que precisamos registrar os nossos dados, porque eles servem de comparação. Então, sobre conceitualização cognitiva, a partir dos dados, o terapeuta levanta hipóteses sobre como o paciente desenvolveu o problema. Essa é uma parte acessória, nem é tão importante, mas sendo possível levantar essa informação, ela é contribuidora. Na conceitualização cognitiva, inicia desde o primeiro contato com o paciente e continua complementando esse processo até a última sessão. Eu, particularmente, tenho o indicativo de incentivá-los a buscar a conceitualização cognitiva muito forte, especialmente nos 3 primeiros atendimentos. Ou seja, como o paciente faz qual é a visão do paciente sobre generalidade de si do mundo dos outros e sobre aquela questão que foi escolhida para tratar. Ou questões para quem vai seguir os professores que avaliam e entendem que podem intervir em 2 condições simultaneamente. E a conceitualização cognitiva é uma hipótese de trabalho, não a verdade absoluta. Pode ser necessário refinamento. Inclusive, acho que na maioria das vezes, a conceitualização cognitiva, que começa lá nos 3 primeiros atendimentos, com aquela que ocorre lá nos 3 últimos atendimentos, vai ter passado, eu diria, por um grande refino. Até porque muito espera-se pela transformação, pelo amadurecimento, pela realização, pelo ajuste, pelo amadurecimento, pelos melhores resultados dos nossos clientes da conceitualização cognitiva inicial para a final. E nesse meio tempo, a aplicação de técnicas que levaram aos resultados que foram colocados em meta para serem atingidos.
Ou seja, por exemplo, se uma meta era sintomas psicóticos serem anulados, se era sintomas de abstinência não levarem à recaída, se era presença de objeto causador de fobia não mais desencadear sintomas psíquicos e físicos sofredores. Tudo isso, então, são exemplos que a conceitualização cognitiva em conteúdo, em recheio do começo, precisa lá no final estar óbvio, diferente, para algo mais saudável, mais funcional, mais resolutivo, novo. O terapeuta deve ser aberto ao fato que as suas hipóteses estão sujeitas a modificação e rejeição pelo cliente. Muito importante a avaliação dos resultados das intervenções, indica a necessidade de revisar a conceitualização cognitiva. Ou seja, conceitualização cognitiva, tem vários alunos que dizem que quando assistem essa aula minha, presencial ou à distância, inicialmente entendem que eu estou direcionando para que a conceitualização cognitiva seja algo mais rígido e estável e terminam compreendendo que, muito pelo contrário, eu aponto que trata-se de uma condição dinâmica, mutável, adaptável, que passa por maturidade, que passa, inclusive, algumas vezes por antíteses, até que, quando o paciente recebe alta, está diferente, sim. Então, para quem, por alguma maneira, compreendeu que lá no começo eu estava direcionando ao entendimento de conceitualização cognitiva como algo rígido, não, muito pelo contrário, dinâmico, mutável. E melhor ainda, sendo mutável. Os componentes. Então, nós temos o pensamento automático. Pensamento automático também vocês vão ver docentes diferentes conceitualizando de maneira diferente. Aqui são as cognições em nível superficial da consciência, que o paciente consegue trazer à tona assim que acossado, estimulado, instigado, perguntado, portanto, mais acessíveis e refletem a temática da crença. Ou seja, pensamento automático tem várias maneiras de investigar. Eu, particularmente, costumo ser direto, até porque, de novo, nós, terapeutas, especialmente vocês que estão em fases introdutórias do curso, são tentados a ter buscas altamente complexas sobre o tratamento dos pacientes. Não. Os pacientes chegaram até nós, os nossos clientes estão conosco porque têm dificuldade de resolver questões óbvias, problemáticas simples, contextos que parecem extremamente óbvios, mas para nós, para eles não. Enfim, o meu incentivo aqui é um parênteses para que pergunte de maneira simples. Quando o senhor expressa todo o exagero do medo de uma barata, o que passa na sua cabeça quando acaba de ver uma barata? Isso remete muito provavelmente ao pensamento automático. O senhor, quando está diante de uma festa onde estão servido com abundância de bebida alcoólica, o que vem na sua cabeça em relação ao senhor que é dependente químico, a senhora que é dependente química? O que vem na sua cabeça no momento que tem contato com esse ambiente, com esse estímulo, com essa possibilidade, com esse cheiro de bebida? Então, pensamento automático é algo mais fácil de trazer à tona, com perguntas diretas. O que passa na sua cabeça imediatamente quando tem aquele estímulo, aquela situação causadora de consequências dolorosas, negativas, destrutivas, limitadoras. E crenças subjacentes são pressupostos e regras que regem a relação do indivíduo com o mundo. Pressupostos, afirmações, se, então, regras. Afirmações de que tenho, devo, mandamentos inflexíveis. Então, pressupostos e regras, eu perguntaria, não é todo terapeuta que pergunta assim, o que sobre essa temática o senhor e a senhora tem certeza? O que sobre esse assunto que nós escolhemos mudar, o senhor acha que jamais mudaria a opinião? O que sobre essa temática que nós estamos abordando, o senhor entende que não dá nem para discutir porque já é conclusivo para você, para a senhora, para o senhor? Enfim, para acessar essas questões de pressupostos e regras, aqui sim, são condições psíquicas mais sólidas, mais
difíceis de serem questionadas, até porque refletem uma construção de vida no modo de ver a si, os outros, o mundo, por consequência, as problemáticas e os temas menores. Daí então pergunte, o que o senhor tem certeza, o que a senhora acha que não dá para mudar, o que é praticamente inquestionável sobre o que nós estamos falando? Novamente, anotem. E esquemas. Estrutura cognitiva duradoura, constituída por crenças nucleares, filtra, codifica e avalia os estímulos. Ou seja, eu gosto de destrinchar esquema assim, do começo, meio e fim sobre uma temática, o que a pessoa, dentro desse começo, meio e fim, ele vem à sua cabeça, ele sente, ele comporta. Ou seja, para quem, por exemplo, tem dificuldade com uma questão de característica sexual, entre o estímulo, o seu pensamento, as consequências que ele avalia, tem certeza, e os desencadeares comportamentais, o que nisso tudo é o começo, meio e fim. E muitas vezes pedir para o próprio paciente fazer uma redação como tarefa de casa disso. O que, para a situação que nós estamos trabalhando, o que tem do começo, meio e fim? Descreve da maneira como o senhor achar, na primeira tarefa de casa. E depois isso pode ser separado, colocado cada um dos itens ligados uns aos outros por seta, às vezes seta nas duas direções, seta em uma só direção. E estratégias compensatórias. O que são as estratégias compensatórias? São comportamentos utilizados na tentativa de lidar com as crenças. Acaba por reforçar mais essas crenças. Assim como, por exemplo, quem tem obsessão, o transtorno obsessivo compulsivo, cuja uma obsessão temática é, por exemplo, que fechaduras são contaminadas. Ou seja, geralmente gera aí estratégias compensatórias de não encostar a mão nestas fechaduras. E logo isso tende a reforçar essa crença que não muda e o indivíduo, ao invés de enfrentamento, tende a ter comportamentos de esquiva, por exemplo. E nós temos aqui um diagrama. Adoro esse diagrama, muito, 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 apesar aí de inclusive os mais jovens acharem que já está desatualizado, não está. Esse é um diagrama que eu gosto muito, inclusive sugeriria que vocês tomassem esse diagrama e colocassem como uma folha padrão do seu prontuário, da sua ficha, enfim, do seu computador, da sua sistemática de atendimento. Ou seja, o nome, data. Tem podata? Sim, é muito básico. Quando você está começando, tem 3 pacientes, fácil. Depois, quando você começa a ter dezenas de pacientes, lógico que você não vai lembrar a data. Além do mais, prontuário tem força documental, tem fé pública. Terapeuta, diagnóstico. Aqui o diagnóstico não deve ser, e geralmente não precisa ser por código da Classificação Internacional de Doença. Pode ser o diagnóstico sindrômico. Síndrome ansiosa, síndrome depressiva, síndrome maníaca, síndrome psicótica, síndrome demencial, síndrome de abstinência, de dependência química. Dados relevantes da história. As crenças nucleares pessoais, as crenças nucleares sobre os outros. Então aqui, registrar as crenças sobre si e sobre os outros é importantíssimo. Pensamentos automáticos, aqueles que vêm à tona diante de um estímulo, por exemplo. Pressupostos e regras, quais são as suas certezas, o que você não mudaria. E estratégias compensatórias, o que você faz para tentar minimizar, para tentar sofrer menos, para evitar desgaste, para não ser exposto, para que não tenha condições em que é ridicularizado, sofra bullying. Esse diagrama aqui, então, eu compreendo como sendo o que vai fechar, o que vai, ao contrário, o que vai ligar todos os elos do que nós estudamos até agora. Enfim, minha sugestão, tome os dados deste diagrama e coloque-o para ser usado nos seus atendimentos e vai facilitar muito. Dados relevantes da infância, ou seja, esses sintomas aconteceram na adolescência, depois de adulto, começou quando criança, quando, foi considerado, não foi considerado, as crenças centrais sobre a temática. Aqui, crenças centrais, eu colocaria 2. As crenças centrais genéricas, que o indivíduo tem sobre si como um todo, sobre a vida como um todo, sobre o mundo como um todo.
E depois as crenças centrais de si, sobre si, o mundo e os outros, da temática que foi escolhida em consenso com o terapeuta para ser tratada. Logicamente que os professores terapeutas que ensinam de tratar de mais de uma questão ao mesmo tempo, vão ter esse diagrama um pouco modificado. Crenças condicionais, regras e estratégias compensatórias. Aqui fica muito legal o paciente, inclusive, ter como tarefa de casa, depois de tratado no atendimento, qual a situação, estímulo, problema, imagem, condição externa, interna de si, levou a qual pensamento automático, qual o significado desse pensamento automático, qual a emoção desencadeada e qual é o comportamento. Aqui, então, esse diagrama funciona bem, especialmente para aqueles nossos pós-graduandos que vão optar pelo modelo de trabalho dos professores que estimulam, acreditam e usam estratégias compensatórias sendo descritas para mais de uma situação ao mesmo tempo. Eu, particularmente, como já falado mais de uma vez, eu usaria esse diagrama colocando apenas uma coluna. E depois trabalharia essas outras colunas em momentos posteriores. Novamente, uma diferença de estilo, escolha, ensino, recomendação, prática clínica. E vamos para um caso clínico, tentando aplicar os nossos conceitos até agora. Caso clínico de conceitualização de caso. Gabriel, 32 anos, engenheiro, queixa e ansiedade. Observação, Gabriel é apenas um nome fictício para deixar o caso clínico mais estimulante. Não coincide com nenhum caso dos nossos atendimentos. Dados relevantes, timidez na infância, pai crítico e exigente, não demonstrava afeto. Precisamos estar atentos que informações trazidas pelos nossos clientes podem não corresponder de fato à realidade. Crenças centrais, sou incompetente, sou um fracasso. Como soubemos dessa crença central? Perguntando. Suposições condicionais, crenças, regras. Se for avaliado no trabalho, serei criticado. Ou seja, já antecipa uma questão condicional. Se ele for avaliado, vai ter resultado negativo. Para ser competente, tenho que fazer as coisas perfeitamente e com rapidez. São as suas compreensões. Para ser bem-sucedido, tenho que fazer tudo perfeitamente. Então, aqui as suposições condicionais, que bons desempenhos requerem perfeições. O que provavelmente isso daqui deve ser altamente gerador de angústia devido às nossas dificuldades com conseguir perfeição. E estratégias compensatórias. Tem isolamento social, responsabilidade em excesso, trabalho em excesso, perfeccionismo. Então, para tentar minimizar esse impacto da preocupação de permanecer-se perfeito, evitando críticas, constrangimentos, avaliações negativas, ele faz isolamento social, até para poupar essas possibilidades de ser negativamente avaliado, tem uma responsabilidade em excesso, o que provavelmente repercute em questões de insônia, alimentação, até sintomas depressivos, quando não consegue a perfeição, e trabalho em excesso na busca desse perfeccionismo, que é o item seguinte. Situação 1. Então, o chefe marca a reunião para sexta. Pensamento automático. Ele irá criticar meu trabalho. Ou seja, aqui a reunião, ainda que não tenha pauta, ainda que não tenha temática, ainda que o cliente não tenha motivo para inferir, para supor algo desfavorável, ele já o faz imediatamente. Ou seja, ele irá criticar meu trabalho. Situação 2. Namorada quer viajar no final de semana. Pensamento automático, não vou poder trabalhar e estudar e vou me dar mal. Então, enquanto para muitos, no modelo de pensamento saudável, esse passeio com a namorada no final de semana seria revigorante para realizar ainda melhor suas tarefas. Aqui há uma compreensão automática diante do estímulo, convocação para reunião, extremamente polarizada para o ruim, negativo, desfavorável a si mesmo. E a emoção, ansiedade, angústia e raiva
Note que a ansiedade continua repetindo da situação 1 para a situação 2. E o comportamento? Vai, mas não consegue deixar de pensar no trabalho. Situação 3, fico até mais tarde no trabalho. Pensamento automático, todos irão perceber que sou lento, que sou ruim no que faço. Emoção, insegurança, ansiedade e angústia. Vejam que a ansiedade aparece nas 3 situações, a angústia aparece em 2 das situações, raiva, ansiedade e insegurança aparece em cada uma das situações. E o comportamento evita contatos com colegas, aquele modo muito comum que os nossos pacientes falam de andar cabisbaixo ou olhando para a tela do celular, evitando, inclusive, distorcendo, pesquisando qual hora tem menos gente no corredor, evitando os horários de pico, por exemplo, no local de lanche, no local de bater cartão. Então, aqui nós temos exemplos ilustrativos de conceitualização de caso clínico. Outra coisa, sempre sugerimos também, e não são de todos os professores, de você tomar essa tela aqui como um padrão para alguns de seus prontuários. Ou seja, você avalia a situação, preenche lá. E depois o pensamento automático, a emoção e o comportamento que dali acontece. Isso aqui é a essência da conceitualização cognitiva. Isso aqui é a essência do nosso trabalho. A investigação, a exploração, a busca, as perguntas direcionadas à busca de resposta para das situações, dos estímulos, das provocações, das ocorrências do seu dia a dia, exemplifique algumas e a partir dessas situações, problema, limitadoras, causadores de sofrimento, o que passa, o que vem, o que aparece, qual é o pensamento que imediatamente acontece na sua cabeça. Depois disso, quais são emoções, sentimentos, o que emocionalmente acontece com você. Alguns pacientes têm dificuldade de nomear, de dar nomes, de fazer nomenclatura. Então, cabe a você ansiedade, tristeza, desânimo, baixa estima, sensação de fraqueza, percepção de fracasso. Enfim, algumas dessas questões que eu falei, inclusive, nem correspondem, digamos, literalmente a emoções, mas podem ser colocadas como tal para até incentivar o paciente na sua participação. E comportamentos. A partir daquele estímulo que gerou aquele pensamento, que teve aquela emoção, o que a pessoa faz? Isola, enfrenta, corre, falta trabalho, evita com sofrimento, enfrenta com sofrimento, deixa de fazer, busca fazer algo mais trabalhoso, geralmente erra quando tenta fazer, enfim. O que eu mais incentivo é pergunte com lógica na nossa metodologia. Quero parar um minuto para poder explicar isso. Não façam perguntas cegas. Quando nós estamos começando a terapia, a gente tem uma tendência de fazer muitas perguntas para o paciente que não tem procedência e muito menos vai ter finalidade para a aplicação do nosso método. O nosso método, a conceitualização cognitiva, quer saber, descreva situações, problemas, nessas situações, problemas, o que aparece de imediato no seu pensamento, para corresponder ao pensamento automático, a partir dali que conjunto de manifestações emocionais acontecem e qual é a sua reação comportamental, o que você faz, deixa de fazer. Então, isto é o coração do nosso trabalho terapêutico, porque sobre estes dados vamos aplicar técnicas, o tão sonhado desejo dos nossos pós-graduandos. Técnicas essas que vão ajustar, reverter, adaptar, melhorar, extinguir, criar novas informações a serem vivenciadas pelo indivíduo. Logo, esta foi uma aula de conceitualização cognitiva, ou seja, aqui está a essência do nosso trabalho e já no primeiro atendimento, especialmente nos 3 primeiros, durante o processo terapêutico inteiro, nós estaremos buscando, aprofundando, registrando a conceitualização cognitiva, que de maneira muito simplista seria buscar
com perguntas direcionadas, com tarefas direcionadas, com foco em saber, cliente, quais são as situações desencadeadoras de sofrimento, quando essas situações acontecem em si, no exterior, no mundo, o que vem à sua cabeça de imediato? A partir desse pensamento que vem, geralmente de maneira repetida, o que você sente para corresponder às emoções e do que você sente, como que você reage, o que você faz, o que acontece, ou deixa de acontecer, ou deixa de fazer. Então, faça essas perguntas, lógico que a sua maneira e terás cumprido muito bem a conceitualização cognitiva. Por favor, pergunte explicando ao paciente o motivo da pergunta. Eu falo que é meta-pergunta, ou seja, é uma pergunta com pergunta se entendeu a pergunta. Por quê? Porque as nossas perguntas devem cumprir com um objetivo. E qual que é o objetivo central? Saber que estímulos que geram problema para o nosso cliente, desses estímulos, quais são os pensamentos que aparecem na hora, desses pensamentos que aparecem na hora, o que a pessoa sente imediatamente, logo depois, e daí que tipo de comportamento ele tem. Obviamente, muitas vezes vale a pena reforçar que você, como terapeuta, não vai ter uma avaliação preconceituosa, não vai ter uma avaliação julgadora, não vai ter uma busca com finalidade de ridicularizá-lo. Muito pelo contrário, que nada é ridículo, nada deve ser desconsiderado, de ter liberdade de vocês ambos decidirem. E, inclusive, eu explico para os pacientes o que é conceitualização cognitiva, que as minhas perguntas são para atender esta necessidade do meu trabalho de conceitualizar cognitivamente, coloco no papel e depois vou fazendo reflexões, inclusive nas sessões de fechamento, de finalização, a conceitualização cognitiva deve ser buscada daqueles registros iniciais, porque não deixe de registrar isso peremptoriamente. Coloquei lá, então, estes diagramas, este diagrama que podem usar, este modo aqui de registrar as informações. Enfim, procuramos aqui, da conceitualização cognitiva, dizer o que é, como é, a que se presta, com todas as suas características e um forte incentivo a já colocarem em prática em seus atendimentos, ainda que sejam atendimentos simulados. Especialmente quem ainda não está atuando totalmente na área, tem uma tendência a falar assim, mas como que eu vou aplicar se eu não tenho o primeiro paciente? Eu tenho várias sugestões. Tenha o primeiro paciente de maneira voluntária, por um atendimento voluntário, vale muito a pena no começo da carreira. Faça uma simulação com alguém do seu relacionamento. Enfim, faça. É o melhor modo de você ter a compreensão real do seu trabalho e a partir daí desencadear dúvidas que podem ser tiradas conosco. Como então, coordenador e professor da pós-graduação em terapia cognitivo comportamental para múltiplas necessidades, estou muito alegre por ter ministrado essa aula e reafirmo a minha disponibilidade. Fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas comigo, direto pelo telefone 11 99622 8835, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz. Mande um e-mail para mim no lobo@vidamental.com.br. Terei muito prazer em tirar as suas dúvidas. E aproveito para convidar a inscrever em todas as nossas redes sociais, no youtube.com/vidamental, no nosso site, no site em que os colegas psicólogos podem inscrever e depois da nossa avaliação usar essa plataforma já reconhecida pelo Conselho Regional de Psicologia como oficial para atendimento à distância. E mais, um convite muito forte a contribuir conosco nessa nossa missão de levarmos 1 milhão de brasileiros a pararem de fumar através do aplicativo Zero Cigarro. Enfim, muita alegria, muito entusiasmo com essa aula e desejo o máximo possível de aproveitamento com toda a disponibilidade para tirar suas dúvidas. E com esta aula foi mais um momento de você na nossa pós-graduação e para um nível muito mais além.